Iniciei minha carreira na General Motors do Brasil em atividades de produção, qualidade e manutenção. Então ali eu tive o meu início de carreira em liderança e também várias experiências e conhecimentos sobre processos gerenciais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Icone Lean Consulting. E hoje você vai aprender o passo a passo sobre planejamento tático com o especialista Elvio Sakai. Olá, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui mais uma vez com parceria com a Icone Lean Consulting. Agradeço por estar podendo colaborar um pouco também com as empresas, com os empresários executivos, um pouco sobre algumas ferramentas de gestão. Vou estar falando então um pouquinho do planejamento tático, né? O planejamento tático ele é uma derivada do planejamento estratégico. Então você tem o planejamento estratégico da empresa e aí logo em seguida, logo embaixo, né, você tem o planejamento tático. O planejamento tático ele pode ser utilizado para áreas, por exemplo, de vendas, comercial, de marketing, né, de manufatura. Se você tem uma área hospitalar, por exemplo, você pode estar falando da engenharia, né, hospitalar. Então, o planejamento tático ele vem abaixo do planejamento estratégico. E embaixo do planejamento tático, o planejamento operacional. Muitas empresas elas praticam o planejamento tático de diversas maneiras, né? E eu vou trazer aqui para vocês compartilhar uma maneira muito estruturada de se fazer. É uma maneira que eu aprendi dentro das empresas que eu trabalhei, né? E também estudando. Uma maneira mais eficiente e eficaz para se conseguir resultados junto aos grupos táticos, né? E operacionais também. Eu acredito que é de grande valia você falar um pouco sobre sua experiência profissional, para que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, elas conheçam um pouco mais do Elvio Sakai. Bom, vamos lá. Iniciei minha carreira na General Motors do Brasil, trabalhando na manufatura, né? Em atividades de produção, qualidade e manutenção. Ali eu tive uma experiência riquíssima, né? Vários treinamentos para liderança. Então ali eu tive o meu início de carreira em liderança e também várias experiências e conhecimentos sobre processos gerenciais. Ainda dentro da General Motors, né? Muito aprendizado sobre manufatura enxuta, atividades de ação corretiva e melhoria contínua, né? E, enfim, uma experiência riquíssima dessa empresa que eu valorizo muito até hoje, né? E depois foram 5 anos na General Motors, onde também pude aprender sobre implantação de novas linhas de manufatura, né? Como fazer um bom planejamento para implantar uma nova linha de manufatura, né? Fazer planejamentos para que houvesse uma produção com alta produtividade e também com altos níveis de segurança no trabalho e qualidade também. Além de também proteger o meio ambiente, fazer uma implantação de uma linha de manufatura que pudesse aí ter qualidade, produtividade, bons níveis de custo, né, da produção, segurança no trabalho, enfim. E depois de 5 anos eu fui trabalhar na Embraer. Também atuei ali na área de gerenciamento da qualidade. Aprendi muito nessa empresa sobre a indústria aeronáutica, né, e os requisitos específicos dessa indústria. E também dentro da Embraer ainda eu tive uma oportunidade de vivenciar por 2 anos a implantação de uma nova fábrica na China, né? Era uma joint venture, Embraer e uma empresa estatal chinesa. Eu fui lá na equipe para fazer a implantação da fábrica, né? E retornando, eu tive a oportunidade aqui de viver ainda na Embraer a implantação de um programa de excelência empresarial. Eu acho que foi uma das experiências, né, mais ricas em um nível gerencial, né, para se conseguir altos níveis de qualidade, produtividade e também motivação e envolvimento das pessoas, de tal maneira que a gente tivesse ali equipes de alto desempenho. Aí eu costumo dizer que era alto porque eram self, elas conseguiam ter a própria disciplina para se conseguir esse alto desempenho, e um alto, né, de um nível alto de produtividade, qualidade, o compromisso das equipes
e também um nível alto de motivação para elas fazerem um trabalho que resultasse ali qualidade, produtividade, redução de custo, redução de acidentes, um trabalho fantástico, sistema fantástico ali implantado pela Embraer, né? E tive a oportunidade também de trabalhar na Odebrecht, na Mectron Engenharia, Indústria e Comércio, né? Onde ali eu tive a oportunidade de transformar um ambiente que ele era basicamente um ambiente de laboratório para um ambiente de manufatura, né? Com um volume de produção um pouco maior. Depois do Odebrecht, trabalhei na Aerovodorod na República Tcheca por um ano, né? Fazendo ali um trabalho para atender o programa KC-390 da Embraer. E posteriormente voltei para o Brasil, onde eu trabalhei numa uma fabricante de prensas de até 1.200 toneladas. E a minha última experiência internacional foi no Japão, onde eu vivi por 2 anos trabalhando na Mitsubishi Aircraft Corporation, também fazendo um programa de excelência empresarial nessa empresa. Bem, vamos lá. Falando um pouco sobre planejamento tático, né? Para que você usa o planejamento tático? Você, recebendo as diretrizes e as metas corporativas oriundas do planejamento estratégico, você como um gerente ou um diretor, como é que você implementa as táticas, né, para que você consiga atingir os resultados dessas metas estratégicas? Você, então, analisa lá qual que é o seu negócio, qual a sua razão de existir dentro da sua empresa. Você pode chamar a sua equipe, assim que eu aprendi a fazer, você consegue o maior resultado para o planejamento tático fazendo dessa forma. Você chama o seu líder, né? Por exemplo, o seu gerente, o seu supervisor, passa para eles as metas estratégicas relacionadas ao seu negócio e pede para que ele envolva também o pessoal das equipes dele. Ou seja, você pega o nível tático, o nível operacional também, e todo mundo vai colaborar para a elaboração desse planejamento tático, né? E a primeira coisa que você pede para eles é, baseado nas metas estratégicas, identifique ali dentro da sua área quais são os elementos de cenário que você tem. Ou seja, você vai analisar o seu cenário. Aquilo que é o seu cenário interno, que é aquilo que você domina, e aquilo que é o seu cenário externo, né? Aquilo que você recebe influências de outros departamentos, outras áreas, sejam elas internas da empresa ou áreas externas também. Então, faz-se uma análise de forças e fraquezas, que é aquilo que você domina dentro da sua equipe, e uma análise também de oportunidades e ameaças, que são oportunidades e ameaças recebidas de grupos externos ao seu. Tá? Isso é chamado de análise SWOT, que vem aí do inglês, né? S, que seriam strengths, que seriam forças. O W seria weaknesses, que seriam fraquezas, né? Isso relacionado ao cenário interno. Opportunities, né? E threats, que seriam ameaças, que seriam relacionadas ao cenário externo. Então, SWOT, né, vem aí de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E você fazendo essa leitura de cenário, o que significa isso? Você é como se você estivesse numa guerra, né? O seu grupo, o seu departamento vai para uma guerra, você tem um início e um fim, onde você quer sair, aonde você quer chegar. Você tem aquele cenário todo de guerra, no qual você analisa junto com o seu pessoal tático e o seu pessoal operacional também. É como se estivesse numa guerra. Você pegando de uma base, você ouve os soldados, que são o seu grupo operacional, você ouve as dificuldades que eles têm, você ouve as forças que eles têm também, você ouve deles as ameaças que eles estão recebendo, que eles estão enxergando, né? E você vê as oportunidades que eles também estão enxergando. Então, por isso que é muito importante a participação do grupo tático e do grupo operacional na elaboração do planejamento tático, né? Então, essa fase seria a leitura de cenário, onde você vê o seu campo de guerra, ali o seu cenário de guerra, né? Entende ali todas as forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades, e com isso você consegue identificar alguns grupos de assuntos, né, que eles são afins. E você pode chamar aquele grupo de afinidade, por exemplo, de prioridades. Você consegue enxergar dentro dessa análise de cenário quais são as prioridades que você tem para que você consiga vencer essa guerra, né? Então você identifica os suas prioridades e pontos de concentração, e seria aí uma terceira etapa desse trabalho, né? Você fez a leitura de cenário, identificou ali os grandes grupos de prioridade, né?
E depois o próximo passo é para cada prioridade você enxergar quais são os resultados que você tem que buscar para atender essas prioridades. Tá? Essas prioridades, então, seriam os objetivos. Isso. Na verdade, a partir dos objetivos estratégicos, né, das metas estratégicas, você faz a leitura do seu cenário para identificar a sua real situação, né? E a partir dessa situação, você vai identificar quais são os objetivos do seu grupo tático para que você tenha que alcançá-los para conseguir vencer essa guerra estabelecida. Okay. E essa guerra normalmente é um período aí de 1 ano ou 2 anos. Normalmente usa-se 1 ano. Tá? Essas prioridades elas são os objetivos táticos. É um nível abaixo do objetivo estratégico ou das metas estratégicas, né? Você vai ter os seus objetivos táticos e suas metas táticas também. Bom, depois que você, então, identificou esses objetivos, essas metas táticas, né? Você vai ter que definir resultados para cada uma desses objetivos, cada uma dessas metas. E aí você usa mais uma ferramenta ali que seriam os resultados SMART, né? SMART, que seria o S, que seria de específico em inglês, quer dizer, a sua meta para cada objetivo, né, tem que ser uma meta específica, ela tem que ser mensurável, o M de SMART, então, né, measurable, tem que ser uma meta que você consiga medir para ver se você está conseguindo evoluir nela ou não. Uma meta que ela seja atingível, né, você tem que botar uma meta razoável, uma meta que o pessoal consiga trabalhar e atingir durante aquele período de tempo, que seria em torno de 1 ano, né, e ela tem que ser uma meta razoável. Então, ela tem que ser atingível e tem que ser uma meta razoável também. Tá? E, por final, ela tem que ser uma meta que você consiga medir ela no tempo. Então, ela está relacionada ao tempo. Seria temporal. Ela é temporal. Certo. Então, você tem, para cada objetivo, alguns resultados SMART, né, que você tem que definir. Tá? Ok. Então, esse que seria um outro passo. Você identificou, então, primeiro fez análise de cenário, identificou ali as prioridades. Para cada prioridade, você define os resultados que você precisa atingir para atender aquele objetivo, aquela prioridade. Né? E aí você tem já, para cada prioridade, para cada objetivo, os resultados já definidos. Depois disso, você tem que fazer uma análise de quais recursos você vai precisar ter para conseguir atingir esses objetivos e executar esses resultados também desejados. Tá? Então, você vê aí os seus recursos humanos, vê os seus recursos de equipamento, software também, bem como também qual organização que você vai ter que utilizar para você conseguir atingir esses objetivos. Tá? Então, são recursos materiais e recursos humanos ali que você tem que planejar para conseguir atender. Porque se você não tiver recurso, não adianta estabelecer a meta, né? E, na verdade, você pode estabelecer a meta e buscar recursos para isso, mas tem que estar dentro de um planejamento. Depois que você definiu, então, esses resultados SMART para cada meta, né, para cada objetivo estratégico, você também identifica quais são as parcerias e suportes necessários que você vai precisar. Tá? Essas parcerias elas podem ser externas, podem ser dentro da organização que você trabalha também, pode ser também o seu superior imediato, por exemplo, o qual vai estar patrocinando ou te suportando durante essa jornada. Né? E um próximo passo seria uma análise de orçamento e investimento. Quer dizer, você já definiu os seus recursos materiais e recursos humanos, né? Defina também quais são os seus investimentos e como que deve ser o orçamento para você estar atendendo essa jornada nessa guerra, nessa batalha. Né? Posteriormente, tudo isso que eu estou falando é um documento, o qual você vai elaborando. É um planejamento documentado. Depois que você fez todo esse planejamento documentado, você chama o seu superior imediato e apresenta para ele qual que é o seu planejamento tático para atender aquela parte do planejamento estratégico com o qual você trabalha. Então, esse CEO, por exemplo, esse vice-presidente ou esse diretor, ele vai receber a sua apresentação, né, do seu planejamento tático e verificar se está além daquilo que é necessário ou está aquém. Então, ele vai poder estar complementando ou ele vai estar podendo até mesmo chegar e informar para você, olha, essa parte aí você pode tirar.
pode tirar do seu planejamento tático e essa aí eu vou cuidar. Então ele dá uma balanceada, uma nivelada para fazer realmente a validação daquele planejamento qual você está fazendo. Além de buscar o seu superior, você também chama a sua equipe e mostra o planejamento qual você está propondo, para que você também tenha um consenso, uma força maior da equipe, para ver se ela vai estar te apoiando ou não naquele trabalho. Porque se a equipe achar que é impossível, não adianta você estar com aquele planejamento. Então a equipe vai estar ajudando também a você validar aquilo que você está propondo. Então você mostra aquilo que a empresa estrategicamente definiu e aquilo que taticamente você está propondo junto com essa equipe buscar. Então você faz uma validação com a sua equipe e depois busca o seu superior imediato para também fazer essa validação. Além disso, né, você também chama alguns pares para você combinar metas comuns. Né? Lembra quando a gente conversou aqui que você ia estar vendo os suportes necessários? Você chama um par, por exemplo, de outro departamento e fala, olha, eu estou com essa meta aqui que eu preciso estar executando, só que eu preciso do seu apoio. E ali você combina esse suporte antes de você fechar a meta com o seu superior imediato. Né? Isso faz com que o planejamento tático ele seja bastante estruturado, muito organizado e preparado realmente para você conseguir vencer aquela sua guerra planejada. Né? E isso também ajuda no ponto de quando você levar isso ao seu superior imediato, seu diretor, seu CEO ou vice-presidente, você já vai com todas as entregas, né? Com todas as informações necessárias. Porque qualquer questionamento, você já tem, ó, eu tenho o departamento X que vai me ajudar, eu tenho o departamento Y que vai me dar um suporte. Sim, você consegue passar de forma sumarizada ou detalhada, né, o seu cenário, né, aquilo que você tem de força, de dificuldades, as fraquezas, né, aquilo que pode estar ameaçando seus grupos também, aquilo que pode ser oportunidade de trabalho externo, né, para suas equipes. E, enfim, você passa um mapa da guerra para o seu superior imediato. Né? Essa guerra pode ser uma guerra comercial, uma guerra de vendas, né, da sua equipe de vendas, uma guerra, por exemplo, da sua equipe de manutenção, né? Enfim. E o mais importante nisso é que quando você leva essas informações e você tem o aval dessa supervisão imediata, né? É que ele vai quebrar barreiras para você. Se você tiver alguma dificuldade com algo que você negociou lá atrás e alguém começar a bloquear, a colocar obstáculos, você pode buscar esse apoio para que os resultados cheguem através da sua direção, da sua presidência. Sim, essa foi a validação do superior imediato. Sim. É uma validação não só do que você está se propondo a fazer, mas ele também ali, ele está olhando e falando, bom, eu concordo com isso que está sendo proposto, né? E certamente ele está se propondo a patrocinar e ajudá-lo ao longo dessa jornada. Porque é uma guerra realmente que não interessa só para você, interessa principalmente para ele, porque você está trabalhando para o planejamento estratégico desse superior imediato. Né? Sim. Então é um combinado. Né? Aquilo que é combinado não é caro, assim que se diz, né? Então é um combinado antes de você iniciar essa jornada. Né? E realmente você falou que ali vão estar definidos, identificados todos os seus entregáveis. Então você está mostrando para esse superior imediato, ó, tá aqui o que eu vou entregar para você, quando e como que eu vou estar entregando isso para você. E o que eu preciso também. E aí o que ele precisa, ele vai estar complementando ou simplesmente validando ali. Né? Sim, fantástico. E basicamente você nos apresentou 10 passos. Tem mais um. Tem mais um? Ok. O último passo é você estabelecer um cronograma de acompanhamento. Né? Normalmente a gente costuma usar aqui apresentações mensais desse planejamento. Ou seja, você faz a apresentação inicial para a sua equipe, né? Valida ela também com o seu superior, em forma de apresentação também. Certo. Né? E aí, mensalmente, você faz o acompanhamento da evolução dos trabalhos e o atingimento das metas também, mês a mês. Tem meta que você atinge no primeiro mês, tem meta que no terceiro, no quinto, no 12º.
Então, são metas que você precisa ter alguma evolução para atingir. Dessa forma, você combina um cronograma, né? Uma vez por mês, você, com a sua equipe, né? Ou completa, ou com algumas pessoas chaves, você faz a apresentação da evolução do seu planejamento tático para esse superior imediato. Eventualmente, você pode convidar pares, né? Ou até mesmo superiores de outras áreas para acompanhar, combinado com o seu superior imediato, porque ali você vai estar mostrando a situação e, de repente, vai precisar de um apoio de outra equipe para estar ajudando você no próximo período. Então, é comum você fazer isso com o seu superior imediato e convidar pessoas de outra área para poder participar durante um período menor, né, de apresentação, para que esses pares e suportes eles possam acompanhar o seu trabalho e verificar aquilo que você precisa de ajuda. Além de você também poder reconhecer esses pares, né? Quando eles estiverem te ajudando, você poder fazer o reconhecimento de que o trabalho não é só seu. Esses pares estão te ajudando, dando suporte para que as coisas aconteçam também. Então, você combina o cronograma, né? E combina aí, está fazendo essa mesma apresentação para suas equipes também. Para que as equipes no nível operacional possam ver o trabalho que está sendo realizado, né? A meta que está sendo buscada e aonde que eles estão e o que vai precisar no próximo período para conseguir atingir essas metas aí. Fantástico. É um planejamento que traz muita união, integração, sinergia, né? Alinhamento de direção também. E ele realmente direciona esforços e permite haver uma sinergia das equipes que estão participando. Eu não consigo enxergar um gerente, um diretor fazendo um trabalho com várias equipes, né, que não tem uma maneira tão bem organizada como essa, assim, para você conseguir atingir os seus resultados estratégicos. Né? Então, estou falando que o planejamento tático ele atende o planejamento estratégico. Isso é uma maneira super bem estruturada, muito bem organizada, né, para você realmente conseguir atingir resultados dentro de uma organização. Elvio, me tira uma dúvida. Eu já vi em várias empresas, e até empresas que eu trabalhei, e geralmente os planejamentos táticos que estavam nas áreas de operações, eles envolviam desenvolvimento de pessoas, qualidade, produtividade, meio ambiente e custo. Sim. Certo? Então, são 5 ou 6 pilares que geralmente a gente encontra como metas específicas para cada área dentro da empresa. Certo. Correto? E para cada uma dessas tem que fazer todo um trabalho, toda uma especificação, buscar metas realistas, né? Metas smart, para que a equipe atinja. Correto? Como é que isso é associado ao planejamento tático, né? Você, quando recebe o seu planejamento estratégico, né? Você é um diretor, por exemplo, de uma grande empresa, você analisou aqueles objetivos estratégicos e aí você desce para fazer análise de cenário das suas equipes para tentar identificar e desenhar o seu plano, como eu vou vencer essa guerra. Dentro desses objetivos estratégicos, você como diretor, por exemplo, de qualidade ou produção, de manufatura, enfim, dentro de uma empresa, você sabe mentalmente que você tem alguns pilares para atingir. Segurança no trabalho, qualidade, tem pilares, né? Dentro daquele cenário, você tem pilares, então, segurança no trabalho, qualidade, produtividade, você tem custos a reduzir ali, desperdício, que você tem que eliminar. Desenvolvimento de pessoas. Então, desenvolvimento de pessoas, qualificação, né? Então, você enxerga todos esses pilares dentro do seu cenário de guerra e você olha esse cenário, por exemplo, de desenvolvimento de pessoas e você vê que a sua coluna, né? Essa coluna, ela está fraca. Tem alguma coisa fraca ali. Então, você olhando com um pouco mais de detalhe, você transforma aquela fraqueza em um plano para você fortalecer. Sim. E aquilo, de alguma forma, você pode definir metas smart, né? Como você disse, para cobrir aquela fraqueza. Então, de novo, é uma guerra no qual você identifica ali as suas deficiências, né, fraquezas, vê as oportunidades e ameaças, e você tenta fazer o planejamento mais detalhado possível e mais inteligente possível para que você consiga atender tudo isso e, ao final, você consiga atingir seus objetivos táticos
atendendo ali o planejamento estratégico da sua empresa. Fantástico. Então, como você disse, qualidade, produtividade, segurança do trabalho, pode estar tudo incluído no planejamento tático, desde que o gestor, né, ele tenha essa visão e ele consiga trazer tudo isso para esse planejamento tático, discutindo de novo com os seus líderes de nível tático e também pessoas de nível operacional. Sim. Tá? E eu acredito, no meu ver, como eu trabalho muito com a implementação da ISO 9, 14, 45.000, dentre outras, né, e até mesmo a parte de Lean, eu acredito que para tudo isso tenha que ter uma gestão à vista, para que todos os funcionários, os colaboradores daquele gestor possam acompanhar. Correto? O que você acha disso? Então, por exemplo, dentro de uma análise de cenário, você pode identificar ali que você tem uma gestão à vista que ela é deficiente. Sim. Você pode colocar isso como um pequeno resultado que você tem que conseguir dentro do ano. Você vai implantar a gestão à vista. Ou se não, se você já tem essa gestão à vista bem estruturada, você realmente pode colocar essas metas táticas, né? Esses resultados táticos à vista para que os grupos táticos e operacionais possam estar acompanhando isso mensalmente. Sim. Além daquela apresentação a qual eu comentei, que ela não é dispensável. Você chama a equipe, mostra para ela quais são as metas, que estágio que vocês estão de evolução, né? E ouve a equipe também. Fantástico. Você não, joga o desafio. Isso é fundamental. Sim, você joga o desafio para o próximo período, mostra para eles para eles quais são os desafios do próximo período, né? Ouve deles o que vai ser necessário, né? E ali você faz um acordo, né, de como será cumprido e isso acaba gerando uma motivação também. As pessoas têm informação, né? Tá todo mundo alinhado, todo mundo nivelado, todo mundo direcionado para um objetivo comum. É um trabalho muito rico, né? Dentre as empresas que eu trabalhei, uma das que eu admirei bastante a maneira de se trabalhar foi a Odebrecht, né? A Odebrecht, desde os primórdios da empresa, ela já utilizava de uma certa forma bem estruturada, né, o planejamento tático. Isso, quando eu fui para a Embraer também, a Embraer adotou essa maneira de se trabalhar do pessoal da Odebrecht também, que migrou para a empresa, né? E é uma maneira fantástica de se trabalhar. Nas grandes guerras, já existem histórias de uso de planejamento estratégico e planejamento tático também. Eu, honestamente, não vejo como você ganhar uma guerra, né, comercial, uma guerra de marketing, uma guerra de vendas, uma guerra de atualização de produtos, de inovação, sem você usar, né, uma caixa de ferramentas ou um sistema que use essas práticas que eu comentei com você. Então, isso para mim é fundamental. Toda empresa que eu passei, depois que eu aprendi, eu sempre utilizei. Altamente recomendo para qualquer tamanho de empresa, né? Então, é muito rico esse conhecimento. Fantástico. Eu também, como volto a dizer, né, nas implementações de sistema de gestão da qualidade, eu sempre tento trazer pelo menos parte disso para os meus clientes, porque sem um planejamento, o resultado ele demora muito mais, ele não é acompanhado, e quem não mede não sabe como que está, né? Quem não mede não gerencia. Não gerencia. Fantástico. Elvio, foi um prazer tê-lo aqui. Você gostaria, de repente, de colocar algo a mais para o pessoal, fazer um fechamento? Enfim, eu acredito que são várias ferramentas aqui, é um sistema, né, muito bem estruturado. Eu altamente recomendo para as empresas, né, para empresários, gerentes, supervisores, inclusive diretores, CEOs, né? E estamos juntos aí, nessa parceria com a Icone. Se precisar de alguma informação a mais, fico à vontade, disponível também para esclarecer e exemplificar o uso do planejamento tático. Sim. Agradeço novamente pelo convite, prazer estar aqui com você e eu tenho um prazer enorme de poder contribuir, de colaborar
né, de compartilhar aquele conhecimento que eu tive, minhas experiências em cima de planejamento tático. Não, fantástico, fantástico. O Elvio é uma pessoa que eu conheci no mestrado. Isso, depois nós trabalhamos em vários projetos juntos, toda vez que ele estava aqui no Brasil, né? E até mesmo fora a gente conversava muito, a gente sempre trocou bastante papo, conversamos sobre várias estratégias, né, de trabalho. E é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, é um parceiro fantástico. E eu vou deixar depois o endereço dele do LinkedIn. Posso, né? Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado.